Hello, everybody! Vamos começar o quê? O nosso curso do Zero Unicamp de Inglês. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Quero dizer que hoje a gente vai tirar todas as dúvidas da banca. Então, quem já está acostumado a resolver provas anteriores Unicamp, quem já sabe ali o jeitinho da banca, vai levar hoje aí muito tranquilo, né? Esse nosso curso, essa nossa revisão do zero. Agora, se você não está tão acostumado com a banca e pretende fazer Unicamp no futuro, ou já fez a prova, ou ainda vai fazer, independente de qual fase você esteja, mas você quer Unicamp, quer ser aprovado na Unicamp, hoje eu vou mostrar textos típicos e vou falar de como que a banca prepara a sua prova. Então vamos lá para mais um do zero, assim como todas as instituições que a gente oferece aqui no Estratégia. Nós, professores, ficamos preparados a resolver as provas dos últimos anos, incluir exercícios no seu material, nos simulados. Então a gente tem aí a propriedade para falar exatamente como que cada prova vem, aquele jeito da prova, né, aquela roupagem que ela vem. Então, tudo isso que você precisa saber, que é essencial, que faz a diferença, que faz com que você se tranquilize e chegar no dia da prova você fala, poxa, naquele curso tinha isso. Nossa, a professora me alertou que ia ter isso. Então, é assim que a gente quer, te preparar melhor para você ser realmente o melhor candidato. A teacher Andréa Bello está aqui desde o início do projeto Vestibulares. Como eu trabalho como professora há muitos anos, e tenho quase 20 anos aí, né, na carreira de professora, então eu desenvolvi uma metodologia no decorrer da minha vida e eu trouxe essa metodologia aqui para o projeto do Estratégia. Então a teacher ensina de uma maneira facilitada. Quem está aí assistindo e já me conhece sabe disso. A teacher coloca dicas indo direto ao ponto. Então esse método tem funcionado há muitos anos e aqui mais ainda. Eu escuto vários alunos falarem, poxa teacher, eu consegui ler, eu estou entendendo como que interpreta um texto. E hoje eu vou dar continuidade a esse projeto de desenvoltura de grandes anos. E se você quiser mais dicas complementares, vídeos exclusivos, dicas de phrasal verbs, expressões idiomáticas, enfim, tudo que você sabe que cai na prova da Unicamp, aquela questão interdisciplinar, a questão da Unicamp geralmente é um texto para cada questão. Não é igual outras instituições como o FUVEST, o Unesp, o UNB, o UERJ, que colocam um texto e pergunta 3, 4 coisas. Não, Unicamp é muito precisa. É um texto para cada questão. Então você tem que entender de várias tipologias textuais, onde que eu coloco várias dicas. Lá no meu canal do YouTube, eu coloco vídeos relevantes, são importantes para você, para complementar. Lá no meu canal também do Telegram, eu coloco desafios diários e coloco dicas para vocês, desafios e aqueles vídeos, aquelas informações que realmente você vai achar que são importantes para os seus estudos. E também no Instagram da Teacher, além da programação, a Teacher também coloca lá palavras que são reincidentes, que você vai percebê-las nas suas provas. Então tá aí para vocês. E agora vamos lá falar dos textos aí da Unicamp, né? Afinal de contas, do Zero Unicamp, vamos lá, let's go. Então, ó, técnicas de leitura nos textos Unicamp. As técnicas de leitura são o quê? Uma boa compreensão do texto que você está lendo depende da sua capacidade de fazer deduções, ligar ideias e identificar palavras que determinam o assunto. O que realmente importa é você conseguir encontrar as respostas da sua questão que você está procurando e certificar-se dessas respostas. Olha essa palavra, o tanto que é importante, o verbo certificar. Então, às vezes, você tem um nível de inglês lá em cima. Teacher, eu já morei fora, eu fiz um intercâmbio, eu tenho primos que moram nos Estados Unidos ou na Europa, eu estudei inglês muito tempo num curso, eu já tenho nível, só que chega na hora eu não consigo responder. Por quê? Isso acontece muito. Assim como também acontece quem não tem nível nenhum, desesperar. Poxa, teacher, esse tanto de questão de inglês, eu não estudei, porque eu dei mais valor para química, física, matemática, porque eu tenho mais dificuldade, exatas. Eu entendo. E muita gente deixa inglês de lado. Por que que você tem essas dificuldades? Porque a língua inglesa, muita gente acha que fez o curso e vai conseguir responder. Mas não é assim. Você depende de técnicas específicas. A teacher vai mostrar para vocês um texto que eu, inclusive, inventei certas palavras. Sem você saber essas palavras que a teacher inventou, a gente vai conseguir entender a essência do texto, a ideia que ele transmite. Sabe por quê? Porque se você traduzir palavra por palavra, se apegar em cada termo e ficar querendo traduzir literalmente, você vai perder tempo, não vai conseguir responder a prova toda, e quando você passar para a próxima matéria, você vai ficar travado, bloqueado. Poxa, e agora? Não dá tempo, não dá tempo. Ou às vezes não dá tempo de fazer sua redação.
quando você tem redação na prova. Ou às vezes não dá tempo de você se embasar nas respostas de segunda fase, que você tem que ir ali escrever o que você entendeu em português. Então vamos lá, a teacher vai mostrar a técnica. Quem já assistiu a aula 01 do meu curso com as técnicas vai revisar agora. E se você tem mais alguma dúvida, que seja solucionado agora. Porque a gente vai fazer o skimming, que é a leitura dinâmica, de compreender, e o scanning, que é você pegar informações particulares. Vamos lá? Come on, a teacher vai mostrar para vocês agora. Vamos lá com a teacher, então. Ó, primeiro, a teacher vai mostrar um texto aqui que é exclusivo. Vocês podem, inclusive, se sentirem especiais, porque a teacher sempre elabora um textinho para cada instituição. E para vocês, eu elaborei esse texto agora, essa semana, quando eu estava preparando esse PPT. Então, é um texto diferente. Tem gente que já me conhece e viu que no material tem o texto do Cobentino, que é um zoológico, eu inventei essa palavra. No outro material, tem sobre o Cimof, que era um portão. Nesse aqui agora, olha o que a teacher colocou. Ao acordar e abrir o Cicres, o executivo não percebeu que o seu trox não tocou. E ele estava completamente nevito. O chefe já estava cefirado e ligou para o homem umas 1000 vezes. Ao chegar no escritório, ele trobiou o que havia acontecido e, por ser um funcionário exemplar, foi fernido e o dia continuou como deveria ser. Então, só de bater o olho, a gente vê assim, teacher, o que é isso? Cicres, trox, ficou nevito, o chefe cefirado, ele chegou e trobiou. Ele foi fernido. Essas palavras não existem, nenhuma língua. A teacher inventou, faz parte do meu método que eu defendo. Porque são palavras que mesmo você não conhecendo, fez sentido. Quer ver por quê? Porque o que vem anteriormente e o que vem depois te ajuda a conectar. Olha só, o trox não tocou e ele ficou completamente cefirado. Aí fala que o chefe ligou 1000 vezes. O que não tocou que faz com que alguém como um chefe, mãe, pai te ligue 1000 vezes? O despertador, o celular. Então, provavelmente o trox aqui seja o celular, o despertador que não tocou. Daí a gente confirma porque fala que ele ficou completamente nevito. E o chefe já tinha ligado 1000 vezes. Então, ele ficou o quê? Provavelmente ele ficou o quê? Atrasado. Então, ele ficou desesperado, né? Ele estava ali, e agora? E agora? Só que não tem a comprovação de desespero. Mas a gente vê que o chefe ligou 1000 vezes, provavelmente ele ficou, então, o quê? Atrasado. Daí, olha o que fala. Ao chegar no escritório, ele trobiou o que havia acontecido. Ele fez o quê? Ele contou, ele explicou. E por ser um funcionário exemplar, ele foi fernido. Eu não sei o que é fernido, mas olha o que vem depois. E o dia continuou como deveria ser. Falou aqui que houve demissão, nervosismo, punição, advertência? Não. Se o dia continuou e teve a comprovação que ele é um funcionário exemplar, então ele foi o quê? Perdoado, isento de qualquer culpa. Estão percebendo? Olha a pergunta que a teacher fez. O que o homem abriu ao abrir o Cicres? Quando você acorda, eu comecei ao acordar e abrir o Cicres. O que você abre quando você acorda? Os olhos. Então dá pra gente compreender que o Cicres aqui foi quando ele abriu o quê? Os olhos. Depois, falou que não tocou, provavelmente o trox. E o que é trox, teacher? O despertador que provavelmente está no celular. Depois, falou o que o chefe fez. O chefe ligou 1000 vezes, porque ele ficou cefirado. Ele já estava o quê? Ele já estava preocupado, nervoso, sei lá, ele já estava bastante, né, ali pensando o que houve. E o que houve de verdade no trabalho? Ele o quê? Trobiou, que é o quê? Que ele explicou. Muitas pessoas contam para a teacher que com esse método consegue compreender melhor. E a partir do momento que você consegue compreender e as palavras fazem sentido, vai te ajudar a ler qualquer texto da Unicamp, qualquer texto de qualquer prova. Então você vai pegar aquele texto enorme da Unicamp. Vão ter lá palavras, não vai ter escrito Cicres, cefirado e trobiou, mas vão estar escritas palavras que você nunca viu. Como, por exemplo, tem lá o verbo, quer ver um verbo que tem gente que pergunta muito para teacher? O verbo look after, porque todo mundo conhece look, que é olhar. Todo mundo fala que look at é olhar para. Look for, procurar. Estou procurando aqui, cadê? Agora, look after, ou look after na pronúncia britânica, olhar depois, olhar antes. O que é after mesmo? After é depois. Olhar depois, o que é isso, olhar depois? Look after é cuidar.
igual take care. Então, um phrasal verb que aparece você não conhece, o que faz você? Faz você desesperar. Faz você, ixi, agora eu não vou conseguir. Agora não vai dar não, agora eu vou errar essa questão. Não, você vai pular esse phrasal verb, pular essa palavra, que a gente fala até skip. Porque se for pular de exercício físico, jump. Agora pular igual tem no controle, né? É skip. Você vai skip the word, pular essa palavra, passar para a próxima, e a palavra que vem depois vai fazer você entender o contexto. Igual a gente fez aqui agora. Quer ver o que a teacher perguntou? Vejam aqui o que a teacher colocou ênfase, ó. Lendo apenas uma vez, você entendeu o texto? A história fez sentido, mesmo sem entender aquelas palavras? Isso é o quê? A chave da questão. Os vocábulos que você não entendia, fazerem conexão. Aqui a gente praticou o skimming. Você entendeu? Vou perguntar para você agora. O que foi essa história? Teacher, foi a história de um cara que parece que atrasou, o chefe ligou, ele explicou e tudo ficou bem. Pronto. Esse resumo foi o quê? O skimming. A ideia central que a Unicamp vai te perguntar. O que aconteceu no primeiro momento? Como se desenvolveu a história? O que houve no ano tal? O que aconteceu no momento em que a pessoa descobriu tal coisa? Qual foi a pesquisa realizada? Essas perguntas você vai ter que saber um geral. Agora, se eu perguntar para você, qual foi a primeira coisa que o homem fez quando ele acordou? Daí você, teacher, eu tô lembrando, abriu os olhos. Mas e se eu perguntasse para você qual foi a primeira vez e você pensasse assim, ele percebeu que o despertador não tocou. Ele percebeu que estava atrasado. Então você teria que olhar novamente para compreender mais a fundo e ter a certeza, que foi o verbo que eu usei, certificar. Nesse momento você está fazendo o scanning, pegando uma palavra específica e trazendo para a sua resposta. E é isso que tem aqui na próxima página, né? Aqui no próximo slide, ó. Scanning, no momento de você resolver a sua prova de inglês, você terá que descobrir essas palavras-chave e quando você precisar identificar um tempo verbal, a fonte, uma data, tudo isso que você precisa, você vai ter que fazer o scanning, achar algo característico, singular, exclusivo para você responder. Então, o que acontece? Você vai acompanhando palavras que você conhece e interpretando o resto. Então, mesmo não sabendo, você vai compreender sem saber todas as palavras. E quando você pensar assim, poxa, as questões da Unicamp são muito difíceis. Talvez eu pensaria que as questões do Enem são mais básicas, mais legais para eu treinar. As questões da Unesp, da FUVEST, da UERJ. Poxa, teacher, se eu pensar numa prova aí de vestibularita, né, que também é muito complicado. Pensa comigo, vamos nivelar por cima. Quanto mais difícil for o texto que você conseguir ler, um artigo que você lê da fonte Newsweek, Revista Time, BBC News, todas essas fontes que caem geralmente em provas de vestibular, você vai pegar o texto, ele é enorme, vai conseguir identificar e aí você faz qualquer prova. Quanto mais fácil ela for, mais rápido você vai fazer. E quanto mais difícil, você tem o quê? Preparo para responder. Então, a Unicamp é mais pesada? Vamos treinar o mais pesado, porque quando chegar no mais fácil, vocês vão matar. E é assim que você tem que fazer. Olha só se a gente fosse aplicar o scanning aqui, já que a gente já aplicou o skimming. A teacher ia perguntar para você o que eu acabei de falar, olha aqui, ó. Falei que ia ser uma coisa particular. Olha o que a teacher pôs. Suponhamos que a questão Unicamp fosse: o que o homem demonstra na história? Ele demonstra indiferença, desespero, aflição ou segurança? Uma pessoa que leu rápido, sem prestar atenção, fez apenas o skimming, entendeu que o cara atrasou, teve que explicar para o chefe ligou 1000 vezes. Quando viu 1000 vezes, já falou, ixi, esse cara ficou desesperado. E marcaria a letra B, desespero. Ou então a C, aflição. E não. Porque ele fala que o chefe ligou 1000 vezes e ao chegar no trabalho, ele trobiou, ele explicou. E por ser exemplar, não levou advertência nenhuma, tudo ficou bem. Então, ele demonstrou o quê? Segurança. Olha o que a teacher escreveu aqui, ó. Talvez você ia querer conferir no texto B ou C, mas a gente tem evidência de quê? A gente tem evidência de que tem sentimentos na história de quê? De segurança. Olha o que a teacher escreveu aqui, ó. Ao praticar, você vê informação procurando vestígios. E qual o vestígio que tem aqui? Olha só, ao chegar no escritório, ele trobiou e por ser exemplar, o dia continuou como deveria ser. Ele foi fernido, ele foi o quê? Perdoado. Tudo ficou tranquilo, viram? Então não tem demonstração de desespero nem de aflição. Talvez você, quando aconteceu isso com você, o seu despertador não tocou, você ficou desesperado. Aí a tendência é a gente marcar a letra B, desespero. Mas não, a gente tem que se basear em quê? No texto. Eu sempre digo, às vezes a questão fala assim,
Violência doméstica, as mulheres estão sofrendo muito. De acordo com o texto, as mulheres não querem denunciar para a polícia. De acordo com o texto, muitas mulheres sofrem violência. Você pensa que está todas certas, mas o texto não falou que elas não fazem denúncia. O texto não falou que elas se recusam. O texto está falando de outra coisa. E aí a gente quer dar a nossa opinião. Esse é o grande erro das pessoas quando elas vão fazer a prova de inglês despreparadas. Você vai se preparar, vai responder de acordo com o que o texto te informa. Esse texto informou que o cara estava tranquilo. Ele explicou e nada aconteceu com ele, o dia continuou. Portanto, aqui seria segurança. Agora, teacher, se você fosse falar do scanning nas provas de forma geral da Unicamp, mostra pra gente um exemplo. Na hora, aqui ó, você leu a informação, você vai encontrar imagens, vestígios, e ao ver esse exercício que eu vou mostrar agora, a gente vai verificar como que teria que fazer o skimming geral e o scanning particular. Vejam aí. E a teacher deixou para colocar depois, então eu vou mostrar para vocês, não tem problema não. Teacher coloca um aqui para mostrar para vocês, ó. Vou colocar esse aqui da revista Time, porque como no final tem muitos, vamos ver por esse para a gente se basear. Vamos lá então. When Allied forces broke open the gates of concentration camps, olha só o que tem aqui, concentration camps. Essa palavra dá pra gente ver que são o quê? Campos de concentração. Olha aqui forças, campo de concentração. Gente, olha o que a gente tem aqui. Campo de concentração e aqui o ano de 1945. Claro que está falando de época de guerra, claro que está falando de alguma coisa relacionada a isso. Então, olha aqui, a gente continua. Discovered only para... Descobriram alguma coisa. Deixa eu pôr maior, né? Caso você esteja assistindo, talvez, no seu celular. Discovered not only, não apenas corpses, que são cadáveres, mas também gravely ill. Pessoas doentes, gravemente doentes. Survivors, sobreviventes. Many of those were liberated. Muitos deles, ó, against German, contra os alemães. E aí falou de Jewish, os judeus. Então aqui está falando de alemães e judeus. Aí a gente confirma que realmente se trata da guerra. Porque, ó, guerra da Alemanha. E quando nos campos de concentração foram mortos aqueles judeus. Aí continua falando de pessoas linchadas, family members, famílias que sofreram. Então, a gente já teve uma ideia geral. Teacher, mostra pra gente que palavras que nós teríamos que marcar para estar fazendo realmente o scanning e o skimming. Vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Essa forces, que são as forças, concentration camps, dozens, olha aqui, ó, cadáveres, dozens of ill, dezenas de pessoas doentes, survivors, sobreviventes. Tá vendo? Retribution, uma retribuição. Aí falou de alemães, judeus, de guetos, né? Que eram os grupos. Family members, nazis, ó, nazistas, famílias, concentração, abused, pessoas que foram abusadas. Com essas palavras, campo de concentração, força, pessoas abusadas, alemães, já deu pra gente ter uma noção. Aí, a pergunta foi, vejam aí, vou colocar maior pra gente, ó. Considerando as informações de 1945, encontraram pilhas de dezenas, então a gente vai ter que ir lá no pills of dozens, vai ter que ter pills of dozens, ou 10, alguma coisa assim, 12, que represente isso. Ou dezenas de cadáveres, ou dezenas de cadáveres após abrir os portões, ou descobriram corpos querendo vingança. Aí a gente vai lá e vai ter que analisar. Teacher, fala pra mim aqui o que eu deveria que considerar para eu conseguir fazer. Olha só o que a teacher colocou de um resuminho. Vamos lá ver. Pilhas de dezenas, que o que fala aqui é pilhas de dezenas. Vamos ver aqui. Olha aqui o que está escrito. Pilhas de cadáveres e dezenas de pessoas doentes. Então, não é pilha de dezena. Pilhas de dezenas, se tivesse falado pills of dozens, falou pills of corpses. Então, a primeira já está errada, incorreta. Segunda, dezenas de cadáveres. Não, ó. Dozens of gravely ill. Dezenas de pessoas doentes, porque ill e sick são sinônimos. Então, a B também confundiu, tentou confundir, você prestou atenção na informação fazendo scanning e não vai te enganar. C. Descobriram dezenas de cadáveres após abrir os portões. Será? Ou corpos e sobreviventes querendo vingança? Aí a gente olha aqui e vê, teacher, quando a gente vai lá, fala de dozens of gravely ill. Não é dezenas de cadáveres, teacher. É o quê? Dezenas de pessoas doentes, a gente já falou. Então agora, aqui ficou uma coisa interessante.
Além da gente fazer essa questão por eliminação no dia da sua prova, porque a gente já viu que tem erro na A, B e C, só sobrou a letra D. Além do gabarito ser a letra D por eliminação, olha o que está na letra D. Descobriram corpos e sobreviventes querendo vingança. Tem a palavra corpos, que são os corpses, os cadáveres, sobreviventes com a palavra survivals e também vingança com a palavra revenge, que está aqui, ó. A gente conseguiu comprovar as 3 palavras. Então, a gente tem evidência de que ela está correta. E as outras têm erros. Portanto, aqui era a letra D. Teacher, e se fosse na segunda chamada? Lá na segunda fase, quer dizer, né? Segunda chamada é ótimo, né? A teacher fica fazendo segunda fase. Tem prova que tem segunda etapa, primeira etapa. Tem prova que tem segunda fase. Então, são muitos vestibulares, né? Pra gente poder fazer. Mas, enfim, independente de qual fase, etapa, o que for que você faça, em inglês, você tem que saber ler. Não precisa de você se preocupar se é a primeira, a segunda, o que é. Se você pegar o texto e ler, você vai responder uma pergunta discursiva e você vai continuar a identificar uma alternativa. Tem gente que preocupa muito com isso. Ai, teacher, a prova é muito diferente. Gente, a prova é diferente, mas para o inglês, ou você sabe ler e aplicar a técnica, ou você não sabe. Não adianta. Esse texto aqui, por exemplo, se perguntasse para você, em que ano que o texto está discorrendo sobre? 1945. E se perguntasse para você assim, ó, é verdade que aconteceram certas descobertas no decorrer do texto. Quais foram elas? Corpos, dezenas de pessoas doentes e sobreviventes. Viram? Então você precisava saber para as alternativas e precisava também entender para responder se fosse na segunda fase. Viram como é que é a questão? Então é isso que vocês têm que se apegar. De qualquer forma, você tem que saber ler um básico necessário com essa técnica que a teacher está passando, que te faça compreender. Seja a prova de vestibular, uma entrevista de emprego, uma viagem. Pensa, você viajou, aí você está lendo lá um menu, está lendo um cartão, está lendo algo que você achou interessante e não consegue entender. Pensa na sua carreira. Você passou no vestibular da Unicamp. Daí você vai ler um texto que tem tudo a ver com você. Engenharia, medicina, alguma coisa, né? Moda, qualquer coisa que você escolha, você tem que saber inglês para você ler. Afinal de contas, é uma ferramenta de trabalho, ferramenta exclusiva para a sua vida. Agora, teacher, continue aí. Mostra pra gente mais coisas. Você começou a falar pra gente aí do... Opa, já tô querendo falar dos tempos verbais. Aí não, né? Já tô querendo colocar vocês para já falar de verbo do zero, desde o início. Então, vamos lá. A teacher, você falou do skimming e do scanning. Agora, por que a próxima página era falsos cognatos? Porque muitas pessoas falam assim, teacher, quando você fala que é fácil ler, para você é fácil, né? Você conhece as palavras. E falso cognato que eu não vou saber? Gente, 85% de um texto são cognatos. Vocês viram esse aqui que a gente colocou agora? Olha isso daqui que a gente fez. Deixa a teacher até descer. Olha isso aqui que a gente fez com aquele texto da revista Time. Onde está? Teacher é cega, vocês viram, né? Que a teacher colocou agora e não está achando. Aí, olhem aqui. As palavras que estão em amarelo são todas cognatas, por isso que a teacher marcou para você, ó. Concentration, concentração. Camps, campos de concentração. Corpses, corpos, cadáveres. Dozen, dezena. Survivors, sobreviventes. Retribution, retribuição. Ghetto, é o gueto mesmo. Family, família. Members, membros. Então, todas essas palavras em amarelo fizeram a gente conectar e entender. Isso são palavras cognatas. Então, não precisa preocupar com o quê? Com os falsos cognatos. Porque esses falsos cognatos, quando eles aparecerem, se você estudar o material da teacher que está na aula 1 e tem uma lista enorme de falsos cognatos que aparece muito em prova, você vai memorizar aos poucos. Então, quando você perceber, teacher, coloca para mim aí, quando a gente está fazendo a transmissão ao vivo, eu peço para o pessoal da equipe de apoio colocar as fontes para vocês. Então, você tem acesso. Se você não teve acesso no momento da transmissão, pede para a teacher no fórum de dúvidas, pede para a teacher lá no direct do Instagram, pede para mim pelo YouTube, que eu mando para vocês. Geralmente cai no Unicamp um texto da BBC News, um da National Geographic, um da revista Time, um da Economist, Telegraph, Independent, quadrinho do Garfield, do Agaru Horrível. Então, tem essas fontes que são recorrentes, que é legal você estar sempre lendo. E aí você vai, né, se abastecendo de informação e cada dia mais aprendendo. Então, teacher, se aparecer um different, eu sei que é diferente. Computer é computador, music é música, future é futuro. Mas e se aparece ali para mim um college? Na outra aula, nas outras aulas, eu falo muito do pretend, e falo que não é pretender, que é fingir, e fico colocando outras palavras, como a palavra, quer ver outras que a teacher já colocou também para você? Eu já coloquei summary,
que não é sumário, que é resumo. Agora, hoje eu trouxe diferentes, porque eu falei, às vezes ele já assistiu, essa aluna, esse aluno, já viu outra revisão, já viu outro curso do zero. Eu trouxe, ó, college, que não é colégio, é faculdade. Colégio seria school. A teacher trouxe também o legend, que não é lenda, ou não é legenda, é lenda. Outra coisa também que a gente pode pensar é no prejudice, que parece muito prejudicial, mas é preconceito. Prejudicial seria harmful. A palavra visitant, esse aqui eu gosto até, né? Porque, ó, visitant, não é visitante? Não. Visitant é assombração. O visitante é um visitante não muito legal, né? Que vai te assombrar ali. Então, visitante, visita seria visit, o verbo, ou então visitor. E costume, teacher, que você vê costume, na hora você pensa em costume. Costume é fantasia, como fantasia de carnaval, fantasia de uma festa, né, que você vai colocar um traje. Agora, o costume seria habit, hábito. E alma, que parece alma e é esmola. Alma é soul. Então, tá vendo como que pode te enganar? Como que eu vou aprender? Essas 6 de hoje já são 6 exemplos bons. Com o decorrer do tempo, leia BBC News, Economist, Guardian, e você vai perceber, teacher, apareceu um falso cognato, eu pus na minha lista. Teacher, apareceu outro, eu pus na minha lista. Cada semana você dá uma olhada na sua lista. Cada 10 dias, cada 15 dias. Você vai aprender 20, 30? Não, mas vai aprender pelo menos 2, 3. Quando chegar o dia da prova, você sabe pelo menos 15. Às vezes, 3 daqueles ali estão na sua prova, você já sabia. Tem que fazer lista, tem que ter constante estudo. Senão, não funciona. Olha o que a teacher escreveu aqui na lateral, ó. Esses falsos cognatos, eles são como false friends, falsos amigos, palavras tricky, enganosas. Alguns alunos dão até outros exemplos, como a palavra actually, que parece atualmente, mas não é atualmente, é de fato. Usually, que parece usualmente, mas é o frequently, como se fosse todos os dias. Pasta, que você pensa que é aquela pastinha, né, de alcinha que você leva. Pasta é macarrão, seria massa, macarronada, uma lasanha, um nhoque, é pasta em inglês. Data, que a gente pode falar data, que parece data, mas data é com E no final, D-A-T-E. Data com A, data ou data, seriam dados, como se fossem dados estatísticos, assim como figures, que também não são figuras, são dados. A palavra subtitles, tem gente que fala subtitles, britânico, subtitles, americano, que aí sim é a legenda e não legend, que é lenda, viram? Então não se enganem, façam listas, estudem e fiquem bem atentos, porque cada dia que passar vocês vão aprender mais. Agora, essa parte aqui é a parte que a teacher mais gosta da aula, que é a parte de verbos. Eu adoro falar esse bizu, esse macete. Tem gente que fala, teacher, dá o bizu. Porque a gente dá aula para os vestibulares e para os militares, né? Os militares falam, agora tá safo, agora dá o bizu. E muita gente fala, teacher, qual é o macete? Qual é o esquema que você indica de estudo? Gente, verbo. Os tempos verbais são ensinados nos cursos longos anos. Os professores, eu falo isso porque eu trabalhei em cursos de inglês quase 15 anos, em vários cursos que vocês pensarem o nome. Inclusive, um curso que eu gosto muito, né, que é o da cultura, que tem vários cursos de conversação, foi onde a teacher se preparou para as provas da Cambridge. Por mais que sejam cursos maravilhosos que tem no Brasil todo, eles contemplam a quantidade de livro muito grande. Você fica ali 6 meses, 1 ano, 2, 3. Quando você percebe, passou 3, 4 anos da sua vida para aprender o básico. E fica lá, presente simples, passado, do, does, did, futuro. Eu vou ensinar para você em um slide o resumo de 4 anos de inglês nessa página, para você perceber como que você identifica. A Unicamp vai perguntar se algo já aconteceu, é passado. A Unicamp vai te perguntar se algo acontece hoje, todo dia, presente. Se ainda vai acontecer, will ou going to, futuro. Quer ver? Vamos lá colocar aqui e para a teacher poder esclarecendo, né, as dúvidas e mostrando para vocês como que você teria que identificar. Vou escrever aí para vocês, tá? Vamos lá, então. Então, o seguinte, vamos lá. Olha só, tá aí escrito present, past, future. Então, o seguinte, como que você identifica presente? O que você escreveu aí em cima, teacher? O verbo trabalhar fica trabalho radical? O que é isso? Porque é o seguinte, se a teacher fala para vocês usar, eu uso, ela usa, ele usa. Não é assim, é eu uso, ela usa, nós usamos, vós usais, eles usam. Viu que tem terminação? A gente não percebe, porque nós somos falantes da língua portuguesa, somos brasileiros. Agora, a pessoa de fora percebe, sabe por quê?
Porque apesar da língua portuguesa se formar através do latim, como o inglês, ou como o francês, o italiano, o espanhol, o inglês não. O inglês é uma língua anglo-saxônica. Então ele não tem terminação, não tem essa desinência. Quando o verbo é trabalhar, não fica work, eu worko, ela worka, nós workamos, não tem isso. Tem até essa brincadeira em música, mas na vida real não. Eu não falo work com terminação. É I work, you work, we work, they work. É work para todo mundo. Enfim, é um verbo só para todo mundo. E quando é terceira pessoa, he, she, it works. Coloca o S. Teacher, só isso, só isso. Então eu vou pegar o exemplo como work e vou colocar aqui para vocês, I work. Nós trabalhamos, we work. Ela trabalha, she works. Pronto, aqui o Szinho do presente, ó. Então, isso significa que o presente, nós temos o verbo normal ou o acréscimo de um Szinho para terceira pessoa. O que é terceira pessoa, teacher? Todo mundo manda eu decorar isso. Eu nem sei quem é a primeira, a segunda. Tem gente que realmente não sabe isso. Isso você teria que saber a língua portuguesa. Eles chamam de eu, a primeira pessoa. Tu, a segunda. Ele, ela, a terceira. Então, a terceira pessoa do singular é ele, ela, he, she. E o it, que é para animal e objeto. Então, se eu falo, o macete que eu dou, o esqueminha é assim, ó. Se eu falo que todas as pessoas trabalham juntas, eu falo que they, eles trabalham, elas trabalham, eles trabalham muito, elas, they work. Together, they work a lot. Agora eu vou falar, ela trabalha, ela tá sozinha na mesa dela. Ela trabalha só ela no ambiente. She works. Como ela tá sozinha, tem que pôr um S. Eu falo o exemplo muito da bola. Eles jogam futebol. They play soccer. Agora eu vou falar que o Tom joga futebol. Só ele. Tom plays. Porque ele tá sozinho, põe um S para ajudá-lo. Assim fica mais fácil você lembrar. Não tem nada a ver com singular e plural. É porque o Tom tá sozinho, põe um S para ajudar. Tom plays. O Tom bebe. Tom drinks water. Entenderam? Agora, nós bebemos, we drink. Não tem o S. No passado, geralmente a dica é você colocar ED no final do verbo, ou vão ter letras esquisitas, letras diferentes. Esse bichinho aí tá bem desesperado, né? Tá feio, né? Porque tá esquisito. É porque o verbo vem esquisito mesmo. Você tá lá vendo o verbo dirigir, que é drive, com I. Escreve drive. E aí você vê um com O, drove. Que é isso, teacher? Forget, você vê um forgot. O verbo tá estranho, é porque tá no passado. É bem isso mesmo. E é engraçado que a teacher faz esse desenho feio aqui, né? Pra fazer vocês rirem. Né? É bom que tá tarde, todo mundo vai rir, todo mundo vai ficar tranquilo, vai aprender e vai passar na prova. Agora o futuro. No futuro, a gente coloca will ou going to. Aqui, o verbo work ficaria worked. Se a teacher colocar o verbo dirigir, que é o verbo drive, lá no presente ia ficar eu dirijo mesmo. Agora no passado ia ficar I drove. E sabe o que é melhor ainda? Tem gente que pergunta como identificar. E eu dou outra regra, outra dica. Se você fala way, por exemplo, eu usei, trabalhei, peguei, olhei, dancei. Geralmente tem o ED, quer ver? Ó, used, danced, played, traveled. Agora, quando você fala que dirige, ninguém fala eu dirigei, fala eu dirigi. Então, o verbo drive não pode pôr drived, é drove. Esses que são irregulares, mesmo eles sendo diferentes, eles são únicos para todas as pessoas. Não é igual no presente que eu ponho S para he, she, it. Se eu falo que eu dirigi, é I drove, e ela dirigiu, she drove. Então, todo mundo fica drove. Teacher, e se for com ED, fica também para todo mundo? Isso. Eu viajei, I traveled. Ela viajou, she traveled. Nós viajamos, we traveled. Se for, quer ver um verbo que aparece muito em prova? Research, que é o verbo pesquisar. Eu pesquisei, I researched, com ED. Ela pesquisou, she researched. Nós pesquisamos, we researched.
Viram? Então, fica o ED para todo mundo no passado. E no futuro, ou coloca will igual I will research, eu pesquisarei. Ou I'm going to research. Então, você pode usar will ou going to. No texto, se tiver um sinal de will ou going to, está contando alguma coisa que ainda vai acontecer. Se tiver um yesterday, last week, com aquele ED, sinal de passado. E se tiver o verbo normal, do jeito que ele vem, você procura lá no dicionário o verbo pular. Está escrito to jump, porque vem esse to do infinitivo. Tira o to e coloca na frase I jump, presente. He, she, it, jumps. Pronto, viram aí? Então, esse slide é bacana, para você lembrar, para você saber. Isso daí é bem bom. Isso daí, né, ajuda muito, faz com que você, né, faz com que esclareça. Olha o exemplo do work com will, ó. I will work. E se fosse com going to? I am going to work. Teacher, se fosse she will work. She is going to work. Usaria o to be, viram? Então, olha só, esse é um resuminho muito bacana. E se tiverem dúvidas, pergunta para a teacher. Eu falo para vocês, o canal como Instagram é bem legal de vocês perguntarem, porque eu posso responder por áudio, e aí fica mais rápida a comunicação. E a teacher responde e ajuda. Agora, colocando aqui o que eu falei em linhas gerais e exemplificando, agora vocês vão ver o tanto que vai ficar legal. Olha aqui. Presente. Teacher, é verdade mesmo, ó. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Olha como que fica em inglês. Só usa work, work, works, work, work, work. E no passado, que fica tudo worked, 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 worked. E se fosse wrote, que fica tudo wrote, 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 wrote. E no futuro, will write, will write, will write, will write, will write. Viram? Então, se você tiver no presente, se você tiver no past, passado, ou se você tiver no futuro, viu o tanto que é mais fácil, mais tranquilo do que a língua portuguesa? Na língua portuguesa, se eu for conjugar o verbo, por exemplo, estudar, eu vou falar eu estudo, ela estuda, nós estudamos, vós estudais. Eu estudei, ela estudou, eu estudava, eles estudavam. O study fica no presente study, no passado studied com ED, no futuro I will study. E eles estudarão também eu will study? Sim, they will study. E eles viajarão? They will travel. E eu viajarei? I will travel. Viram? Então, essa dica aqui é bem legal. Prestem atenção e que sirva de exemplo para vocês, ainda mais que é curso do zero. Então, você está aprendendo realmente aí o beabá. E se você já sabe isso, você revisou os tempos verbais todos em um único slide. Então, por isso que a aula do zero é bacana. Revisa mesmo tudo. Agora, o gerúndio. Muita gente fala assim, teacher, gerúndio, eu sei o que que é. Gerúndio, sabe o que que é? É só colocar o ing. ING e o to be. Então, eu vou falar que, eu vou pegar o verbo jump, que é pular. E aí eu vou falar, ela está pulando. Então, se jump é pular, eu vou falar she jumping. Primeiro problema, muita gente acha que se colocar o she, o verbo jump e o ing já virou gerúndio. She jumping significa ela pulando. Tá faltando ela está. Cadê? Então tem gente que fala, o contínuo é só o ing. Não, contínuo é colocar um verbo to be e um verbo com ing. Eu estou falando é I am talking. Eles estão trabalhando. They are working. Então, se eu falar they working, eles trabalhando, tá faltando eles estão. Isso não é só isso que é gerúndio. O gerúndio também é você utilizar o ing em casos especiais. Então, continuous usa o verbo to be, o ing e acabou, matou o gerúndio. Agora, e os casos especiais que entram na prova da Unicamp? E em outras provas também. Por exemplo, se eu falar que ela está pulando, eu escrevi aqui she's jumping. Mas e se eu falar que pular é saudável? Porque a pessoa pega a corda, pula, se aquece. Eu vou falar jumping is healthy. Ler é saudável. Reading is healthy. Nadar é bom. Swimming is good. Eu usei ing no começo da frase. Viram? Então, teacher, mostra aí pra gente esses casos e exceções que eu quero saber. Vou pôr na tela. Vamos lá ver as exceções? Aí, ó. Tá aí. Ó, acrescenta-se ing quando você tem um verbo terminado em e. Igual o verbo amar, que é love. Eu não vou falar loving. Eu vou falar loving. Eu não vou falar dancing. Dancing. Take, taking. E quando eu tenho que acrescentar o ing após preposições? Nossa, eu vou até voltar aqui para a tela. Gente,
Eu nunca falei isso ao vivo, porque eu sempre me esqueço. Essa é uma das perguntas que mais aparece no fórum de dúvidas. Teacher, por que ficou for taking? Teacher, por que ficou before going? Por que ficou o ing depois dessa palavra? Não era para estar go antes de ir, before go? Não, porque depois de preposições, você tem que usar o ing. Então, se a teacher, igual o exemplo que está aqui, ó, os alunos não têm razão para preocupar, ficou for worrying. Eu viajei antes de arrumar a minha mala. I traveled before organizing. Before packing, antes de organizar a minha mala. Eu não posso falar before pack, antes de arrumar. Você pensa que é o pack, mas é packing por causa da preposição before. Teve uma preposição no texto, o próximo está com ing. Como que você sabe que não é continuous? Não tem verbo to be. Se falar she is packing, ela está arrumando a mala. Agora, I traveled before packing. Eu viajei antes de arrumar. Viram a diferença? Não tem to be, não tem está, nem estão. Perceberam? Outro caso é para atividades físicas. As pessoas não costumam falar I will swim, costumam falar go swimming, eu vou nadar. Go bowling, vou jogar boliche. Então, esses exemplos aqui também, vou até pôr um zoom para vocês, ó. Aqui no for worrying, aqui no go swimming, go fishing, eu vou pescar. I go fishing, desse jeito. Aqui o exemplo que a teacher falou, ó, de quando aparece no início, quando é um sujeito, ó, swimming is healthy, nadar é saudável. Outra coisa também é quando você tem dois verbos. Eu tenho o verbo gostar e tenho o verbo nadar. Aí eu quero falar pra você que eu gosto de nadar. O verbo gostar é like, nadar é swim. O like fala eu que sou importante, que eu sou o gostar. Aí o nadar não, eu, porque eu sou o ato de nadar. Aí os dois começam a brigar. Nadar ou gostar, são dois verbos importantes. O que eu faço? Aí eu brinco, para eles não brigarem. Coloco um to no meio deles. I like swim, I like to swim. Eu gosto de nadar. Ou, teacher, eu não quero colocar o to no meio deles. Eu quero outra regra. Tem jeito? Tem, colocar o segundo com ing. Eu posso falar I like to swim, eu gosto de nadar. I like to dance, eu gosto de dançar. Ou I like dancing. Eu gosto de dançar. E não traduz I like dançando. É I like dancing, eu gosto de dançar. Por quê? Porque é entre dois verbos, ou separo os dois com to, ou põe o segundo com ing. Teacher, vai aparecer? Vai aparecer. Quer ver uma que apareceu numa prova da Unicamp? Essa frase aqui, ó. He quit smoking. E aí os alunos pensaram, a questão estava perguntando se aqui tinha continuous. E muita gente marcou sim. Não. O verbo quit é sinônimo de stop. É o verbo parar. E o passado de quit, ele parou de quê? De fumar. Porque tem o verbo quit. Aqui a teacher até poderia colocar stop para não confundir para vocês, ó. He stopped. Ele parou. He stopped. Ele parou de quê? De fumar. He stopped smoking. Ele parou de fumar. Viu que não ficou smoke? Ficou smoking. Por quê? Porque tem dois verbos. Ou eu falaria he stopped to smoke. Ou he stopped smoking. Viram? Então é isso. Essa parte é bem legal. Agora, como a Titi está falando de verbo, eu vou fazer essa primeira parte, esse primeiro bloco, todo de verbos. Vou falar agora dos modais, imperativo, phrasal verbs. Aí a gente tem muitos outros tópicos gramaticais para falar no nosso segundo bloco. Então vamos falar de verbos modais, porque muita gente fala, teacher, can é possibilidade, should é conselho, must é obrigação, mas é só isso? Não, tem outras coisinhas aqui, tem outros detalhes para mostrar para vocês. Muito bom aqui, vamos ver? Modal verbs. Gramática considera que tem características próprias. Teacher, o can expressa o quê? Capacidade e habilidade. Olha aqui, you can park, você pode estacionar. It can happen, isso pode acontecer. They can speak, igual falar, eu posso falar tal língua. I can speak English and French, eu posso, possibilidade. I can dance, eu posso dançar, habilidade. Enquanto o could parece muito com o can, só que olha aqui, ele tem um tom mais educado. Se a teacher fala, I can go, it's okay, eu posso ir. I could go, eu poderia ir, eu estou sendo mais educada. Olha só, could you open the door? Can you open the door? Você fala para um amigo, você pode abrir a porta? Agora, could you open the door? Você poderia abrir a porta? Um tom mais polido, mais educado. We could not smoke, não poderíamos fumar nesse restaurante. If I win the lottery, I could buy. Se eu ganhasse na loteria, eu poderia comprar. Então, é um poderia, mais educado. E o may?
Porque tem gente que pergunta, teacher, nos Estados Unidos, eu fui, ou eu vi num filme, que na camisa das pessoas, lá nos supermercados, estava escrito Can I help you? Em outras lojas, May I help you? O can é mais informal. Posso te ajudar? O may é mais formal. May I help you? Eu posso te ajudar? E assim, todo, né, cheio de... Então, geralmente, um lugar mais formal aqui, ó, quando vai fazer um pedido, dá permissão, coloca o may I help you, para não parecer inadequado. A pessoa toma mais cuidado. Então, can, may e could são usados quase na mesma situação. Can, mais leve, educado. Could, um pouco mais polido. May, um pouco mais adequado para situações em que você quer fazer um pedido, ser, né, aquela pessoa polida. O might já aparece raramente em provas, mas se aparecer, você conhece. Olha só a situação dele, possibilidades remotas. Vejam, might I borrow your pen? Mine is not on the table. Olha só, se eu falasse can I borrow? Posso pegar a sua caneta emprestada? May I borrow? Eu posso pegar a sua caneta emprestada? Sendo, né, aquela pessoa cheia de dedos ali. Agora, você falar, might I borrow? Mine is not on the table. Olha só o que ele falou aqui. Posso pegar a sua caneta emprestada? A minha não está na mesa. Ele explicou. Então, é a possibilidade remota. Ele está querendo dizer uma dedução. Eu vou pegar porque a minha não está aqui. Será que você vai me emprestar? Quando você deduz, você vai pedir uma permissão, usa o might. Então, can, may, might e could se parecem. Cada um nível mais formal que o outro. O must é uma obrigação, realmente igual muita gente fala, teacher, obligation, isso, eu devo estudar, vai fazer bem para mim, eu vou passar, I must study. Pode usar have to? Pode. Às vezes o vestibular pergunta se você pode substituir o must por have to, pode. Eu devo estudar, eu preciso estudar, eu tenho que estudar, have to. Tanto que no passado usa had to, aqui ó, ontem eu tive que trabalhar, eu tive que estudar, foi uma obrigação, I had to. E o should, assim como o ought to, são aconselhamentos. Eu vou te aconselhar, você não deveria andar à noite depois das 10 sozinho ou sozinha. É perigoso. Aqui, ó. You should not walk alone after 9 p.m. Você não deveria andar sozinho. Não é bom para você. Aí, vestibulares perguntam também se substitui um pelo outro. Sim. E outro modal que quase ninguém fala é do shall. Por quê? Sabe o que as gramáticas falam? O que as pessoas falam? É a mesma coisa que o will. Não é, porque o shall, ele até representa uma ação do futuro, só que ele só é usado para o I, que a teacher escreveu aqui, ó, I e o we. Então, olha só, eu vou falar assim, ó, você pode contar comigo, eu chegarei amanhã. I shall arrive tomorrow. Eu posso falar I will? Pode, só que o will é considerado duvidoso, o shall não, é uma certeza. Então, o shall é usado para I e também para we. Olha com we, a teacher colocou aqui, ó, we shall arrive, nós chegaremos amanhã, pode contar conosco. Só isso. O imperativo, por outro lado, não tem o we, you, they, shall, they can, I can. É o único tempo verbal que começa com o verbo sendo o primeiro elemento da frase. Então, eu não vou falar I opened the door. É presente, eu abro. I opened, eu abri, passado. I will open, eu abrirei, futuro. Agora, se eu falar open the door, abra a porta, imperativo. Close your book, fecha o livro, imperativo. Silence, please, imperativo. Don't go, imperativo. Quando você faz a frase afirmativa, começa com o verbo. Por exemplo, a teacher falou, né? Beba água, faz bem. Drink water. Agora, não beba. Essa água não é boa. Don't drink the water. É isso. Não tem tanto segredo. A teacher pôs aqui, turn the TV, taranã. É uma coisa simples. Agora, o phrasal verbs, eu até brinco que é o monstro dos verbos, papapá, papapá, todo mundo, nossa, teacher, você ensina phrasal verbs? Tem isso no material? Depois de tantos pedidos, eu tinha colocado poucos. Eu fiz uma lista bem maior para o material da aula número 2. Tem vários verbos que já caíram em prova Unicamp e outras também. Por exemplo, o verbo call, que é o verbo ligar, você tem o call, telefonar. Quando eu falo call in, vira convidar. Então, se eu vou convidar alguém para uma festa, convidar alguém para um evento, eu vou usar o quê? Vou usar o call junto com a preposição in. Aqui, ó. Call in, convidar. I will probably call my neighbor in. Provavelmente vou convidar o meu vizinho. Call off já é cancelar. I have to call off. Eu tenho que cancelar o quê? Um evento, alguma coisa. Assim como give, que é dar, doar, se a teacher falar give up, é desistir. Não tem nada a ver com dar para cima. O work, que é trabalhar, workout é malhar, estão vendo? Então tem vários phrasal verbs que não tem nada a ver com nada. Como que memoriza? Lista de exercícios, exercícios de provas anteriores e assim por diante, certinho? Então, pessoal,
a gente revisou aqui scanning e skimming, a gente revisou técnicas gerais de leitura, cognatos e falsos cognatos, tempos verbais desde presente até passado, futuro, modais e phrasal verbs. Já fizemos um resumo aí bastante grande desse início do zero. Vamos fechar o bloco e a gente continua no próximo bloco com mais tópicos gramaticais, ok? See you! Ajudou nisso, porque às vezes, pô, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou pra casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentado na sua cadeira, deitado na sua Eu comecei a usar esse material de estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a usar por aí, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa para estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigia o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquilo pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados, de discussão de conteúdos em lives, ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo e graças a Deus uma hora deu.
ajudou nisso, porque às vezes, pô, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou para casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Eu comecei a usar essa matéria de estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a usar por aí e, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa para estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, eu fazia todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada, aí eu corrigia o dela, ela corrigia o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquilo pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados, de discussão de conteúdos em lives, ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus, uma hora deu. Ajudou nisso, porque às vezes, pô, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou para casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Eu comecei a usar essa matéria de estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a usar por aí e, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa para estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, eu fazia todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada, aí eu corrigia o dela, ela corrigia o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito
nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquilo pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados, de discussão de conteúdos em lives, ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus, uma hora deu. Hello, everybody! Vamos continuar então aí o nosso bloco da nossa revisão, o nosso grande curso do Zero Unicamp. Então a teacher fez aquela revisão, vocês, né, master aí, sobre as técnicas de leitura, os tempos verbais, os cognatos. E agora eu vou falar de tópicos gramaticais que estão dentro dos textos da Unicamp, como, por exemplo, artigos, que é esse aqui que a teacher colocou aqui em cima, articles, e a gente vai falando de outros, como também preposition, enfim, coisas que realmente estão dentro do texto e que você pensa que são básicas demais, mas que ajudam pra caramba. Às vezes, um artigo, por exemplo, se a teacher falar pra vocês assim, the necklace, o colar que eu mais gosto, é o the necklace. Agora, se eu falar, I saw a necklace yesterday that I liked. Ontem eu vi um colar que eu gostei, um colar. Agora, the necklace é o colar. Então, às vezes, uma palavrinha, né, que ali demonstra tanta coisa, tanta força, e aí te ajuda muito. Por exemplo, aí os artigos que a Titi colocou, ó. Usamos o a quando possui consoante como letra inicial. Poxa, teacher, isso aí é muito básico. Eu já sei que, por exemplo, quando eu vou falar uma perna, eu falo a leg. Mas se eu vou falar um braço, meu braço está machucado, um braço, an arm. Eu já sei isso. Aí você pensa que é básico demais, não precisa saber. Mas sabe o que eu costumo dizer? Que pode aparecer na sua prova palavras como, por exemplo, honest, e a palavra como house, uma palavra como hot. Agora essas três têm H. E aí? Agora começou com H, eu vou usar A ou vou usar N? Ah, eu vou usar A, teacher. H é uma consoante, tem que pôr A. Beleza, para house sim. A house, porque o som é de como se fosse um R. House, consoante. Hot também, um dia quente. A hot day. Agora, honest, eu vou falar que a pessoa é honesta. An honest person, um homem honesto. An honest man. Uma mulher honesta, an honest woman. Então, para honest, usa an. Aqui a regra, ó. Veja com a teacher. Então, a letra inicial e também, opa, cadê a cor aqui, o amarelo? A letra inicial e também o que mais, teacher? A grafia e a pronúncia de consoante. N também, a letra inicial, além da grafia, a pronúncia de vogal. E o the, ele significa o, a, os, as. Então, é bem legal, porque enquanto em português a gente tem o carro, você vai falar o carro. Se for falar no plural, os carros. A gente tem por S. Em inglês é the car, the cars. E se eu vou falar a menina, the girl. As meninas, the girls. Então, ele é o, a, os, as. Isso confunde muitas pessoas. Então, se tiver lá assim, the ocean is very big. O oceano é grande. Agora, se tiver, por exemplo, the people, aí você fala, será que é o pessoa, as pessoas, os homens? The pode ser o, a, os, as. The people, as pessoas. The boys, os garotos. Agora, the books, eu vou falar os livros. Ai, teacher, mas não é the book, o livro.
Pode usar para os dois, singular, plural, masculino e feminino. Prestem atenção porque essa palavra, como a teacher disse, define. Eu dou o exemplo no PDF do guarda-chuva. Eu falo que é the umbrella, é o guarda-chuva específico que o garoto pegou. Se for an umbrella, é um guarda-chuva qualquer. Prestem atenção nisso, pode aparecer dentro do texto e quando aparecer você vai entender a sacada na hora. Viu que é um resuminho? Que a gente fala de um tópico em 5 minutos, enquanto na gramática, no curso, você fica horas, às vezes 2, 3 aulas semanais falando disso. Por isso que é legal o curso do zero, que aí você realmente aprende e pega o essencial de cada tópico. Olha esse quadrinho que eu coloquei aí, que é o resumo. Tem o quê? Tem substantivos próprios e comuns. Se você falar para teacher que é um animal, você quer falar assim, ó, o animal é pequeno, como por exemplo uma abelha, um inseto. An insect. Então, the animal is small. Vou colocar na tela maior, ó. Animal. Depois eu escolhi aqui nome de animais que são personagens. Olha a frase que eu vou fazer. The animal is small. Vou até começar a frase com letra maiúscula para ficar certinho gramaticalmente. The animal is small. Eu usei the. Eu vou falar the animal is big. Pronto, também para o grande. Então, tanto faz se é uma abelhinha, um inseto, tanto se for... vocês vão gostar desse desenho aqui, é o elefante, é de costas. Olha que bonitinho, ele tem a orelha, tem a tromba e o rabinho. Ele tá de costas, eu não sei desenhar de frente, só sei fazer de costas. Então, se o animal for pequenininho, insect, ou se ele for grande, big, um elephant, eu usei the. Agora, quando eu uso Mickey Mouse... é o nome de um animal, é um rato, mas é um personagem, nome próprio. Eu não posso falar the Mickey Mouse. O Mickey é legal, cool. Eu não posso falar the. Eu tenho que falar Mickey is cool. Tem que usar só Mickey, não pode usar esse D. Por quê, teacher? Porque antes de nome próprio não usa. Daí, se você ficar preocupado, teacher, mas eu já vi. Já, tem raras exceções. Por exemplo, se você falar assim, the specific forest. Você fala, teacher, floresta amazônica é o nome próprio. Amazon Forest. Mas eu posso falar, the Amazon Forest has been suffered. É a floresta que está sofrendo. Às vezes, em algumas provas, eles colocam o D de nome próprio, mas para poder definir alguma coisa que aconteceu com aquele lugar, com aquele personagem. O comum, 90%, é não ter D antes de nomes próprios. Eu dei exemplo, a escola, eu uso the school. Oxford, Cambridge, eu não falo the Oxford. Oxford is big. Olha só outro, chá, tea. O chá tá quente, the tea is hot. Agora, Earl Grey is a very good label. O Earl Grey é uma boa marca de chá. Viram aí? E assim por diante. Teacher, o que é mais importante? Concretos, abstratos? Não. Os mais importantes são os contáveis e incontáveis, que eu vou mostrar. Concreto, table, computer, né, computador, mesa, câmera, livro, tudo que você pega, tudo que é palpável geralmente é concreto, igual a gente aprende mesmo na escola. Ó, papel, flor, livro. Agora aqui, love, success, freedom, liberdade, sucesso, amor, são geralmente características abstratas. A gente aprende na escola que você não pega, não encosta, você só sente. Então, sentimentos, que são feelings, você geralmente classifica como concreto. A prova da Unicamp não vai perguntar se é concreto ou se não é, mas ela pode falar que tem ali um substantivo que demonstra feeling. O que é feeling? Sentimento. E aí falar que ele é uma forma abstrata. Correto. Agora, se for contável e incontável, como a teacher vai mostrar uma tabelinha para vocês adiante, só antecipando, você vai ter, por exemplo, dinheiro, que é much money, muito dinheiro. Agora, se a pessoa tem muitos carros, many cars, enquanto usa much para incontável, porque eu não falo um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Eu falo muito ou pouco dinheiro. Agora, pode falar um carro, 2 carros, 3 carros. Aí usa many. Aqui também é uma coisa interessante, ó. Tall é um adjetivo. Short é baixo. Se eu for falar que o garoto é alto, eu não falo boy tall, igual em português, garoto alto. Eu falo tall boy. Então, o que você faz com o adjetivo? Você passa para frente do substantivo. E tem gente que tem coragem de falar que em inglês é tudo bagunçado. Como que é tudo bagunçado se eu falei para vocês que tem sujeito em tudo? Não posso falar choveu, tem que falar isso choveu a chuva. It rained yesterday. Eu não posso começar a frase com roubaram o carro, tem que falar they stole the car. Eles roubaram. Eles quem? Os criminosos. Então, em inglês, tudo tem uma ordem correta. Sujeito, verbo, complemento. Mas quando é uma qualidade, ela vem antes.
Eu até brinco, falo assim, ó, você chegou num lugar e falou, nossa, que pessoa bonita, que pessoa elegante, que pessoa deselegante. Se você fala que pessoa, ela não sabe se vai falar bem ou mal dela. Agora, em inglês, não. What an intelligent person. What an elegant person. What a ugly person. What a dishonest person. Você já fala desonesto, bonito, feio, antes de falar person. Aí a pessoa já sabe se é uma crítica ou se é um elogio. Então, em inglês, a qualidade vem antes. E os graus de comparação, teacher? Eu sei que tall é alto, short é baixo, sei, pra mim tá tranquilo. Mas e se cair na prova lá da Unicamp, como costuma cair, que alguma coisa é maior que a outra, menor, mais famoso, mais inteligente, mais interessante, aí eu fico perdido. Tá aqui agora, a teacher vai fazer o resumo de tudo pra vocês. Vou colocar maior. É o seguinte, vejam aí. O grau de comparativo de igualdade e tem o comparativo de inferioridade, eles têm características básicas. Igualdade usa as. Inferioridade usa less than. Enquanto um dos mais importantes, que é o comparativo de superioridade, a gente tem o ER e a gente tem o uso do more. Que é isso, teacher? Vai falando aí. Vou falar para vocês agora. É o seguinte, deixa eu trocar a cor da tinta para escrever o exemplo. Então, ó, se eu falo para vocês que she is more intelligent than me, ela é mais inteligente do que eu. Agora, se eu falo que ela é tão inteligente quanto eu, as intelligent as me. Então, viu a comparação que eu fiz proposital aqui? E se ela é menos inteligente do que eu? She is less intelligent than me. Aqui usou less than. Então, o que é isso que a teacher acabou de falar agora? É o seguinte, se você vai ter um comparativo de superioridade, alguém é mais alto, taller than me. Alguém é mais inteligente, more intelligent than me. Alguém é mais interessante, more interesting. Algum objeto é mais confortável, more comfortable than alguma coisa. Um carro que é mais confortável que o outro. The car is more comfortable than the other one. Agora, quando o adjetivo é curtinho, eu não vou falar que alguma coisa é mais grande, eu vou falar que é maior. Então, eu não vou falar more big, eu vou falar bigger. Porque o big é curto, ele precisa do ajuda, um ER. Tall, taller. Small, smaller. Agora, intelligent ia ficar intelligenter. Olha o tanto que ia ficar estranho. Aí, os adjetivos curtos colocam um ER. Os adjetivos longos colocam more. E quando é as, é comparativo de igualdade. Less than, de inferioridade. Comparativo vai ter na sua prova, sim. Vai falar que alguma espécie de animal está acontecendo mais extinção do que a outra, falar que uma vacina está sendo mais pesquisada em um país do que no outro, então more researcher than, more than. Agora, quando for superlativo, é o mais de todos. Então, vamos supor que eu vou falar que a pessoa é a mais inteligente de todas. Então, eu vou falar, por exemplo, the girl beside me, a garota ao meu lado, is the most intelligent. Agora eu fiz o superlativo, the most. E se eu quiser falar que ela é a mais alta, the tallest, com EST e o D. Então, característica de comparativo, tem que usar duas ou mais pessoas. More than, mais do que. As, tanto quanto. Less than, menos do que. O superlativo, a mais, the most intelligent. E adjetivo curto, the tallest, a mais alta. The biggest, o maior. Viram? Vai ter em prova? Vai. E pode ser que pergunte para você se tem algo sendo comparado, se tem algo colocado em evidência por ser o melhor, o maior. Aí você responde que sim, porque está se tratando de quê? De grau superlativo e comparativo. Essa parte também eu adoro dos pronomes, porque muita gente aprende nos cursos todos separados. Teacher, quando eu vou falar que é ela, eu falo she. Ela dança. She dances. Agora eu quero falar que eu danço com ela. I dance with she. Aí você fica, mas ela é she, eu vou pôr she? Não. I dance with her. E se for ele? Ele é meu amigo. He is my friend. Eu vou com ele. I go with he ou with him? With him.
E se for o livro dele? His book. O que é isso? Vou mostrar agora. Deixa eu até colocar maior aqui para vocês. Esses dois primeiros da tabelinha, eles vão ser os que significam a mesma coisa, só que eles estão aqui porque esse aqui é no começo das frases e esse aqui é no fim de frase. Esses aqui são no começo possessivo e esses aqui são no final. Então, quer ver? Vamos utilizar o exemplo do he que a teacher falou, ó. Ele se chama Paulo e ele é meu amigo. He is Paul. He is my friend. Eu vou ao cinema com ele. I'm going to the movies with him. O carro dele é confortável. His car is comfortable. Agora eu vou falar de quem que é esse carro. É dele. Whose is this car? It's his. Viram? Então agora a teacher vai pegar, vou colocar menor e vou escrever e dar um zoom para vocês. Então esse aqui, começo de frase, e ele é eu, você, ele, ela. Esse aqui, final de frase, eu, você, ele, ela, nós. Esse aqui, começo ou meio, posse, meu, seu, dele, dela. Esse aqui, fim de frase, posse, meu, dele, dela. Perceberam? Então, teacher, mostra a frase aí pra gente. Na hora, aqui, ó, olha só. He works a lot. Ele trabalha muito. Ele no começo de frase. Eu trabalho com ele. I work with him. Eu trabalho com ele. Então, aqui, ele no fim. Eu usei dois eles. Eu usei aqui ele no começo. Aqui eu usei ele no fim. Agora eu vou usar dele. Vamos lá, teacher, então, ó. O livro dele, his book, is big. O livro dele é grande. De quem que é esse livro? Whose book is this? It's his. É dele. Esse aqui deu a mesma coisa, coincidiu de usar o his. Quer ver que eu vou mudar o exemplo? Ao invés de colocar o livro dele, eu vou colocar o livro deles. Quer ver? Vou colocar livro deles pra gente ver um no plural. Vou tirar o his e vou falar assim, ó. Their book, o livro deles, é grande. De quem que é esse livro? It's theirs. É deles. Viu aí? Agora sim, teacher, agora eu entendi. Que aqui ficou o quê? Aqui ficou deles no começo, deles no final. Então, viram? Nenhum curso fala isso para vocês. Por quê? Porque eles ensinam tudo separado. Na aula 1, ou na aula 3, ou na aula 5, em alguma aula vai ter o possessive pronoun. Na outra vai ter o personal pronoun. Vai ser tudo separado. E eu preparei essa tabela para vocês. Tá bom? Então, é assim. Teacher, e se eu quiser um exemplo com I? Eu até elaborei um aqui com I. Vou até apagar aqui, se vocês quiserem depois, a teacher disponibiliza, tá? Slide. Olha aqui para vocês verem o exemplo que a teacher colocou de lado. Esse aqui é bom que dá para você perceber tudo. Vejam aqui, ó. Olha só. I study a lot. Eu estudo muito. I study a lot. Eu, no começo de frase. I study. Quem estuda todo dia? Eu. Eu coloquei I? Não, aqui ó, me. Porque eu no começo de frase não é I, é me pro final. Então, viram que a teacher trocou o pronome? Agora, because my goal is to get approved. Porque meu objetivo é ser aprovado. Assim como o objetivo de você, né, que tá aí assistindo, que é ser o quê? Aprovado, aprovada. Depois, the responsibility is mine. Agora eu quis falar a responsabilidade é minha, só que minha no fim da frase. Eu não coloquei my, coloquei mine. Porque é o que é certo para fim de frase, mine. E depois, ó, I have to dedicate myself, e eu tenho que me dedicar eu mesma, que é o reflexivo, e yourself, você mesmo, se preocupar, se, né, aprimorar. E the results are mine, os resultados são meus, viram? Então, a teacher utilizou todos os exemplos em um só. Pronomes também é bem legal, às vezes eles podem pedir substituição, podem perguntar se refere a ele ou a ela, para ver se você está sacando o his e o her. Então, tem muito isso também em prova, né? Tem que ficar, ó, de olho. Preposition, muita gente sabe, aprendeu, não tem dúvida nenhuma, mas confunde algumas. Por quê? Por causa da similaridade. Teacher, eu fico com tanta dúvida quando é perto, porque tem gente que fala esse near, mas e os que falam close? Por que close? Por que next?
se é futuro. Vou explicar para vocês, que aí você não vai ter essa dúvida. É o seguinte, o in é o dentro mesmo. O on é em cima, como tem os the book is on the table, tan is on, né? Exato. O near é perto. Por que que tem gente que fala que pode usar então, como a teacher falou, close, ou então next to? Por quê, gente? Porque olha só, quando você fecha um livro, eu tô com o livro aberto, aí eu vou fechar, ó, close. Olha o que que eu fiz, eu aproximei as páginas, aproximei a página da capa, ó, close. Então, close pode ser também aproximar, chegar perto. Então, eu falo, I live near you, eu moro perto de você, ou I live close to you, perto de você. E next não é próximo? Next week, próxima semana? Então, next to you, próximo de você. Próximo pode dar sentido de futuro ou próximo de proximidade. Usa a mesma palavra. Outro que as pessoas confundem também é o behind de atrás. Se tiver, eu tenho um desenho legal para isso aqui, vou fazer. Tem uma casinha, a casinha tá aqui tá a porta da casinha, muito bem. E aí você tem atrás da casa o quê? Uma árvore. Olha o que a Titi vai fazer aqui. O pontilhado. Esse desenho acho que é um dos únicos bonitinhos que eu sei fazer, viu? Aqui, ó. O tronco, vou pôr pontilhado nele também. Aqui o tronco tá maior. Vou colocar um passarinho aqui. Viram? Então, ó, a árvore tá atrás da casa. Vocês gostaram do meu passarinho? Bonitinho, né? Ó a asinha dele, o pezinho. A Titi vai fazer um curso de desenho nas férias, tá? Quando tiver férias pós-pandemia. Que aí a Titi vai renovar os desenhos, que esses desenhos da Titi são feios demais, eu sei. Então, ó, essa árvore, ela tá behind, ela tá atrás, igual o quadro, ó, tá atrás de mim. Agora, se eu falar que eu fiz alguma coisa há 1 ano atrás, eu vou falar que eu fiz alguma coisa 1 year ago. Eu vou falar que eu fiz alguma coisa 3 anos atrás, 3 years ago. 1 semana atrás, 1 week ago. Então, behind, atrás de localização. Ago, atrás de tempo. In front é em frente mesmo. Between é entre dois. Se eu for falar entre muitos, eu vou falar among. O beside é ao lado, igual a gente viu ali, o perto. Under, embaixo. Above, acima. Essa dúvida do in, on e at, que muitos alunos têm, não é em relação a dentro, não é em relação a em cima, e nem o at de horas. A dúvida que tem maior aqui é quando que você usa para falar no na. Teacher, eu posso falar que eu estou in the club, no clube, on the club ou at the club? Até pode, mas olha a regra rápida. Lugares menores, igual um estúdio que a teacher tá, que é menor, um banheiro, uma sala, um quarto, um compartimento só, um lugar só, você geralmente usa in, é mais básico. Criança geralmente aprende na escola in. Teacher, eu tô na escola, in the school. Eu tô na minha casa, in my house. Quando você está num lugar maior, mais amplo, igual um aeroporto, um mercado, um lugar que tem, né, uma loja de compartimentos, um shopping, você geralmente usa on ou at. Muito mais usado o at. Então, at the mall, no shopping. At the market, no mercado. At the airport, no aeroporto. E quando você está num lugar que você não pode falar que entra dentro dele, porque tanto na casa pequenininha, in the house, quanto o aeroporto grandão, você entra dentro, você abre a porta, você entra. Agora, na rua, você não entra. Então, você não pode falar que você está dentro da rua. Então, você usa on the street. Lugares que não tem porta e janela. Daí fica uma revisão geral. Agora, não pode esquecer que in usa para dias da semana, ou usa para meses do ano, in January, in July, on para os dias da semana, on Monday, on Sunday, e o at para horas. Vai ter nos seus textos at 7 o'clock, at 9:30. Então, nos textos da Unicamp, quando estiver demonstrando algum horário, vai usar a preposição at. Ela é indicada para horas, ok? Vamos continuar que ainda tem mais coisas para a gente ver. Agora, as condicionais. Aqui, eu vou colocar na tela inteira, vou explicar para vocês quando você fala. Se eu faço algo, algo acontece em troca. Se eu fizesse, aconteceria outra coisa. Se eu tivesse feito, teria acontecido. É só isso. São 4 condicionais. A primeira, presente, presente. Quer ver? Eu falo assim, ó, se eu explico, você entende. Pronto. Você estava com dúvida, eu explico, você entende. If I explain, you understand. Explain, explicar. Understand, entender. Pronto, é a zero conditional, essa aqui. É o óbvio, presente, presente. Agora, se for um plano, uma possibilidade, se a teacher explicar,
eu entenderei. Eu vou prestar atenção para entender. Você está fazendo um plano, então pode usar presente e futuro. Ó. If the teacher explains, I will understand. Aí é a first conditional, presente e futuro. Se a teacher tivesse falado, eu teria entendido. Ou, se a teacher falasse, eu entenderia. Essas já são possibilidades que não tem como acontecer. Se a teacher falasse, ela não falou. Se a teacher tivesse falado, ela não falou. Então, agora eu vou colocar maior para poder mostrar para vocês. Às vezes pode ter alguém aí que está assistindo e está pequeno, a teacher está aumentando. Ó, zero conditional. If I study, se eu estudar, I am approved. Eu sou aprovado. If you feel bad, se você se sente mal, talk to the doctor. Fale com o médico. Olha, esse aqui do cara aí, todo feliz, rico, ó. If I win the lottery, I get rich. Se eu ganhar na loteria, eu fico rico. Então, ele ganhou 3, 4, 5, 100 milhões. Automaticamente, fica rico. É o consequência, causa e consequência. Present, present. Agora, olha o que ele falou aqui. Se eu ganhar na loteria, eu comprarei muitas coisas. Agora, já é o plano. Ficar rico foi óbvio. Ganhar, ficar rico. Agora, se eu ganhar, eu comprarei um barco, ou será que um tanto de roupa, ou uma casa nova, o que eu vou comprar? Então, I will, presente, futuro. Esse é a first conditional. Pode aparecer na prova e perguntar se é uma condicional. E a outra, if I won the lottery, se eu ganhasse na loteria. I would buy, eu compraria muitas coisas, mas eu não ganhei. E a última, if I had won, se eu tivesse ganho. I would have traveled, eu teria viajado. Se eu tivesse ganho, se eu tivesse ganhado, né? Tanto faz o particípio. É isso. Essas 4 condicionais, acessem novamente a aula do zero, vai estar disponível na sua plataforma para você verificar e se tiver dúvida me perguntar que eu te ajudo. Outra coisa também que é legal lembrar, que pode aparecer pra caramba lá nas provas da Unicamp, são os relative pronouns. Olha só, você tem os relative pronouns. Vou colocar a caneta vermelha que eu acho que é melhor para vocês. O that, o who e o which. Que é isso, teacher? Esse who e esse which aí não é para fazer pergunta? Sim, eles são para fazer pergunta quando está no início da frase. Quem é você? Eu sou a teacher Andréa Bello. Who are you? I am teacher Andréa Bello. And you? Você fala, I am a student. Eu sou um aluno. Então, o who é quem? Quem é você? E o which? O which, eu até não costumo falar isso nessa aula não, sabia? E a teacher lembrou agora de falar. Tem gente que aprende só what. What's your name? Qual o seu nome? What do you like? O que você gosta? Então, por que o which é o quê? Porque o which é para escolha. Se eu falar qual você prefere, maçã verde ou a maçã vermelha? Quando você vai comer maçã, qual que você compra no mercado? Então, eu vou perguntar, what do you prefer? The red or green apple? Eu posso usar o which, porque são escolhas. Which do you prefer? The red apple or the green one? Então, geralmente, o which é o qual para uma escolha. Geralmente de objetos ou animais. Então, se você vai falar, essa é a caneta que eu uso no estúdio, eu vou usar o which, porque é um objeto. Agora, esta é a pessoa que me ajuda. Se tem, por exemplo, alguém aqui que me ajuda, eu vou falar, this is the person who helps me, porque é pessoa. É só isso. É o que no meio da frase. Quer ver os exemplos? Vejam aí, ó. Olha só, aqui também, ó. This is the document which you need to sign. Esse é o documento que você precisa assinar. Olha o que. Por que usou which? Porque documento é ele, objeto. Já aqui embaixo tem crianças. Aí eu falei, these are the boys that I was talking. Os garotos que eu estava falando. Eu poderia colocar também the boys who. Eu uso o that como coringa. Ele pode substituir o who ou which. Já aqui a teacher usou só com who. Para você ver a diferença. Não pode usar which. Ó, the charming guy who works with me. O cara charmoso que trabalha comigo me chamou para sair. É who, porque é o cara, ele. Assim como aqui, ó. George Lee, who was the school's president. O George, que era o presidente da escola, não posso falar which, eu tenho que usar who ou that. Então, qual que pode usar, teacher? That para todo mundo, who para pessoa, which para objeto. Vai ter na prova? Vai. Não vai perguntar para você qual que você vai usar, mas vai ter no meio e você não tem que pensar que é uma pergunta. É um pronome relativo. Então, ele pode ser usado como who is the president? Quem é o presidente? Ou ele é o presidente que ganhou a eleição. He is the president who won the election. Viram aí? Então, ou ele está sendo usado como pergunta ou para fazer uma afirmação, contar alguma coisa. Agora,
a teacher vai falar de expressões idiomáticas. A Unicamp adora. Então, já caiu na Unicamp, colocar assim que a pessoa anda com o sapato do outro. Que isso? Andar com o sapato do outro, em inglês, é colocar-se no lugar do outro. Então, quando você vê essa expressão, se você vê, né, em algum lugar, se você vira assim, walk in another shoes, andar com o sapato do outro, é quando você se coloca no lugar de alguém para sentir a dor que ele está sentindo, a alegria que ele está sentindo, alguma coisa nesse sentido. Então, caiu lá um texto sobre bullying. E aí tinha um garoto mais alto e um mais baixo e falava que só tem como você saber o que é bullying na pele se você se colocar no lugar do outro. Put on another one's shoes. Colocar o sapato do outro. Isso é uma expressão idiomática, um provérbio. Então, são coisas populares, são coisas culturais de cada região, de cada país. Enquanto a gente fala, por exemplo, que vai chover, eu já até dei essa dica nas redes sociais, vai chover muito, vai cair um toró, uma tempestade. A gente usa a palavra toró, tempestade. Em inglês, é cats and dogs. Vai cair chuva de gatos e cachorros. Então, se um americano, um inglês, alguém de fora falar, oh, it's raining cats and dogs, está chovendo cães e gatos, está chovendo muito, está chovendo exageradamente, está chovendo, está caindo um toró. São expressões. Podem vir na prova, e qual que eu já vi em prova? ITA, IME, já observei que os vestibulares gostam de colocar, e até Unicamp. Essas aqui, ó, antes tarde do que nunca, de uma vez por todas, vou colocar maior, tá? Para mostrar para vocês, ó. Antes tarde do que nunca. Usa a palavra tarde e a palavra nunca. Vejam aí, ó, better late than never. Então, ó, better, melhor, late, atrasado. Se você for traduzir ao pé da letra, melhor atrasado do que nunca. Só que late pode ser tarde também. Melhor tarde do que nunca. Viram? E de uma vez por todas, o once é uma vez. All, todas, então usa uma vez todas, então de uma vez por todas, once and for all. Eu até contei a historinha, a expressão vem de for all, para fazer a conexão, mas essas duas são fáceis, porque lembra em português, mas e essas aqui agora? Lembra? Vejam aí. A word to the wise is enough. Uma palavra para um sábio é suficiente? Por que sábio? O nosso ditado não é para um bom entendedor, meia palavra basta? Tem gente, igual meus avós, a minha avó, ela falava assim, para quem é esperto, um pingo no i é Francisco, ou um risco é Francisco. Então, você faz um risco, já entende o nome, que é Francisco, para poder rimar. Então, tem várias formas de falar esses provérbios, essas expressões. A mais famosa é, para um bom entendedor, meia palavra basta. Quer dizer, se você é esperto, só de eu olhar você já entendeu. Esse tipo de expressão é a word to the wise is enough. Uma palavra para um sábio é suficiente. Usou a palavra enough, que é suficiente, que eu acho muito legal, e wise, né, de sábio, uma pessoa que tem sabedoria. E estamos kids, que é we are even. Eu até coloquei aqui, ó. Even or odd é o par ou ímpar. Então, even é par. Você fala even, o outro odd, two. Aí ganhou, né, quem escolheu par, even. We are even, nós estamos pares, quer dizer, somos pares agora, estamos kids. Essa expressão já apareceu em prova. Perguntando se o even estava se referindo a alguém que era par de algum jogo de dados ou se era de parceria. E era parceria. Viram aí? Então, gente, não tem tanto segredo. Quando você chegar na hora de você fazer a sua prova da Unicamp, igual a teacher falou, tanto faz primeira ou segunda fase, você está se preparando para qualquer fase, você aí quer esse ano, no ano que vem, quando for, pensa o seguinte, eu tenho que saber um pouco de gramática, eu tenho que saber os artigos, os verbos, os pronomes, eu tenho que saber ler o texto, eu tenho que saber um pouco de expressão, eu tenho que saber um pouquinho de tudo, porque a prova vai cobrar tudo. Dentro de um texto, de uma fonte como BBC News, Economist, tem tudo junto. Eu já respondi no Fórum de Dúvidas, inclusive hoje à tarde, uma pergunta que um aluno fez, se pode misturar presente, passado e futuro no mesmo texto, mas é claro que pode. Se eu falar para você assim, ó, eu esqueci que na semana que vem eu tenho que te entregar uma chave. I forgot, eu esqueci. Next week, I will give you a key. Na próxima semana, eu usei passado e futuro. Claro que pode. Eu tenho visto muitas coisas e eu vou tirar foto delas. I have seen, present perfect. Eu vou tirar foto. I will take pictures. Viram? Então, você tem que saber tudo. Você pensa que não precisa memorizar, mas precisa. Expressões. Nenhum curso dá expressões idiomáticas. E cai na prova. Então, fique de olho, aproveite esse material de impacto que o Estratégia oferece e sempre aprimore a leitura. Como? Olha os passos aí. Não há uma regra específica de como ler, mas você tem que saber que tem textos variados na prova. E a oportunidade é muito grande de você aprender
para passar os olhos e conseguir pegar cada coisa que a prova exige. Um dos segredos é você resumir a ideia central e o título, assim como enunciado, conta muita coisa para vocês. A teacher fala isso porque às vezes você vai resolver uma questão, só de você prestar atenção no enunciado, você já mata a questão. É muito fácil. Então não fica facinho, facinho, piece of cake, mamão com açúcar, não é isso. Mas fica fácil no sentido de você antes achar difícil demais. E quando você usa a técnica da ideia central, você conecta conteúdo. Outra coisa é você esquecer o hábito de palavra por palavra, use seu conhecimento do assunto, domine as estratégias que eu ensinei, presta atenção naquele contexto, igual a gente fez o texto da palavra desconhecida, né, do menino, fortaleça as estruturas gramaticais igual eu dei hoje, de todos os PDFs das aulas da teacher, de tudo que eu falei hoje nesse curso do zero. Sublinhe as palavras semelhantes, sublinhe as desconhecidas, tente inferir o significado do que está vindo, igual o scan e o scheme. Preste atenção no título, as figuras, às vezes aquela feição da pessoa te mostra alegria ou tristeza, desânimo, decepção. Analise a legenda, a fonte, isso tudo traz conhecimento para você. Olha essa questão aqui, que falava de immigration. Só de você ver as pessoas aqui olhando onde que elas têm que ultrapassar aquele muro para poder, né, ser vítima, digna, são pessoas que vão se imigrar. Olha o que está falando aqui. Your car is German, your vodka is Russian, your pizza is Italian. Está usando nacionalidades de estereótipos. Todo mundo quer ter um carro o quê? Alemão, as melhores marcas. Vodka is Russian, a vodka russa é a mais famosa. Your pizza is Italian, porque a massa mais famosa é na Itália. Your democracy is Greek, porque os conceitos de democracia vieram da Grécia. Your coffee is Brazilian, porque nós somos referências de café no mundo. Your movies are American. Filmes são mais americanos que chegam para todo mundo. Your shirt is Indian. Your oil is Saudi Arabian. Your electronics are Chinese, falando que os chineses fazem eletrônicos. Your numbers are Arabic, letters. Então, falou de imigração e falou que é o quê? Vantagens da globalização? Impacto negativo de processo migratório? Não, porque não tem nada negativo aqui, tá vendo? Deixa eu até ver aí, a Titi colocou, ó. Não tem nada, deixa eu pôr maior, não tem nada de globalização, ele tá falando é de imigração. Não tem nada de negativo, ele tá fazendo uma crítica ao que é estereótipo. Não tem nada de globalização no nosso cotidiano, aqui não é globalização. A globalização é um assunto importante, mas aqui está falando de imigração. E consumo excessivo de produtos estrangeiros no mundo capitalista contemporâneo. Produtos estrangeiros, a vodka, o café, as camisetas. No nosso mundo contemporâneo capitalista, onde as pessoas querem comprar o que é melhor. Viu como que tem a demonstração? Essa foi da Unicamp 2019. Então, é ficar atento na questão. Essa outra foi que a teacher mostrou sobre o campo de concentração que a gente viu aqui, que era os corpses, sobreviventes, survivors e revenge, que a gente analisou no bloco anterior. Essa que a teacher até colocou aqui a dicasinha, né? Você pensa nisso, tá? Quando você for resolver, façam perguntas para o texto, tá bom? Essa daqui, ó, doing the Brexit, que estava significando o quê? Taylor say goodbye, he was doing the Brexit. 3 hours later, doing the Brexit é você sair, você falou tchau. Eu falo para minha amiga, tchau, já tô indo. Daqui 3 horas, ela me vê na festa. Uai, você não falou que você ia embora? Ah, eu falei, mas eu ainda não fui, tô aqui conversando. Ficar enrolando, dizer tchau e não ir embora é o doing the Brexit, porque fez o contraste com sair à francesa, que você não fala para ninguém e sai. E a pergunta era isso. Aí perguntava o que era o doing the Brexit. Olha só o que eles pegaram um quesito político, né, uma crítica, e colocaram, ó, se despediu, mas demorou embora? Saiu a francesa? Não, foi o contrário. Se despediu, mas anunciou que demoraria? Não, não anunciou, despediu. Saiu a francesa? Não, então a gente vê que é a letra A. Se despediu, mas demorou para ir embora. Outra também, olha aqui o exemplo de advérbio com LY. Enquanto fast é rápido, slow é devagar, slowly é vagarosamente, aproximadamente. Poderia ser conectado com around. Essa daqui a teacher colocou questões e vocês podem, né, igual a teacher falou, depois acessar, ler, tentar fazer essas questões mais de uma vez, perguntar no fórum de dúvidas, pedir a minha ajuda. Essa daqui foi uma questão
interdisciplinar. Eu até escrevi, ó, professores de biologia que responderam. Eles explicaram o processo da diversidade genética. Eu entrei junto com as professoras de biologia, ao vivo, e expliquei essa questão quando a gente foi corrigir a última prova. Só que aí, por que a Unicamp fez isso? Eles gostam colocar o texto em inglês e a questão ser de biologia. Assim como também colocar uma de química. Então, pode cair uma de matemática em inglês, por isso que é importante saber ler fazendo skimming, scanning. E aqui a teacher colocou um texto, e olha aqui a comprovação do que eu falei. Enquanto você olha esse texto inteiro, com todas as palavras em preto, olha aqui, o que tem aqui, teacher? Tem passado simples usando o ago, tem o presente usando has, declares, olha os verbos com S que você falou, ó, teacher, ó. Tem pronome, olha aqui, o me, them, his, my, she. Tá vendo? Tem artigo, olha os artigos que eu falei, the, o I, o am, tem aqui um a, tá vendo? Então, tudo que a teacher falou hoje tem aqui nesse texto. E se você prestou atenção em toda a explicação do zero, você está apto a tentar fazer uma prova mais o quê? Seguro. Gente, não tem segredo. É participar das videoaulas, pegar seu PDF e estudar, fazer os simulados que são questões parecidas, correções infinitas de redação. Quer treinar a redação? A gente tem sala VIP, as trilhas, as redes sociais da teacher e de outros professores que a gente põe dica, fórum de dúvidas, tira realmente, tudo que você quer saber de dica, faz aquela pergunta, revisões de véspera, aulas do zero, correção ao vivo, mentoria. A única coisa que eu posso fazer é agradecer, falar thank you e pedir para vocês contarem comigo. Manda pergunta, falem comigo, aproveitem todas as aulas que a gente está aí, né, ministrando para vocês e vejo vocês aprovados. Contem pra gente se deu tudo certo. See you, everybody. Bye, bye. Até a próxima.